Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos falar sobre liderança, né? Mais especificamente, para quem virou líder agora, eu virei líder agora. O que eu faço? O que a gente faz? Em regra, existe uma hierarquia de cargos no mercado, né? Então, virei líder agora. E agora, na verdade? Existe uma hierarquia. Então, nós temos ali, em regra, vou pegar lá o estagiário. Depois nós temos o auxiliar, o assistente, o analista. E aí, a partir do analista aqui, hoje já existe alguns outros cargos. Por quê? Não necessariamente o cara que sabe que é um especialista aqui nessa atividade, não necessariamente ele vai saber lidar com pessoas. É porque, em regra, até recentemente, o próximo passo aqui era ser um supervisor, ou um líder, né? Líder de equipe, ou um supervisor, e em seguida coordenador, para que aí sim se tornasse um gerente. E aí aqui para frente, diretor e etc. Beleza? Só que por conta dessa questão aqui, de não necessariamente o cara que é um bom analista, ele saber liderar pessoas, foi criado um cargo que fica nesse meio aqui, chamado de especialista. E aí, qual que é a regra do especialista aqui? Ele está meio que páreo ali com o cargo da liderança, em questão de responsabilidade e salário, tá? Em regra, o salário do líder aqui ainda vai ser um pouquinho mais alto, tá? Mas bem próximo do salário aqui do especialista. Qual que é a diferença inicial de um para o outro? A diferença é que o especialista ele não vai ter equipe, em regra, e o líder ali já vai ter uma equipe. Qual que é o problema que se criou através disso? No passado, como só existia do analista já pulava para ser líder, era o esperado. Então, eu sou analista, eu tenho que virar um supervisor, velho. Não tem para onde eu correr. Só que nem todas essas pessoas gostam de cuidar de pessoas, ou sabem cuidar de pessoas. E é um mal do mercado de não orientar esses profissionais para que assumam essas posições. Geralmente o mercado prefere buscar de fora. Então você tem uma estrutura lá na empresa, surgiu uma vaga de líder, ele prefere ir no mercado e buscar alguém que já tem experiência, entende? Só que não necessariamente esse cara que tem experiência em outro lugar quer dizer que ele é um bom líder. Às vezes ele também simplesmente foi jogado na função e precisou fazer acontecer, tá? É claro que depois de um período ali, ele meio que aprende, ele é obrigado a buscar e a estudar para melhorar sua liderança, mas a grande parte dos líderes não foram treinados para isso, tá? Então hoje existe o especialista. Para quê? Para essas pessoas que são realmente especialistas, sabem fazer, conhecem o processo de ponta a ponta, só que ele não quer ou ele não sabe lidar ali com pessoas, não é esse o objetivo dele. Beleza? Então, o que eu entendo que seja um ponto importante para quem decide ser líder? Cara, visualiza você na posição. É isso mesmo que você quer? Lidar com pessoas é difícil, cada um tem um perfil, você vai precisar fazer com que elas façam e colocar menos a mão na massa. Então, para que você decida aceitar essa posição ou não, é importante fazer essa avaliação. Por quê? Na minha pouca experiência, eu passei por isso. Quando você se torna líder por obrigação da ordem que você tem que seguir ali, até porque não são todas as empresas que têm essa posição de especialista, tá?
Não são todas as empresas que têm essa posição, que tem a posição de especialista. Às vezes a estrutura dela não comporta ter esse profissional, e aí obrigatoriamente para você ganhar um pouco mais, você vai ter que virar líder. Então, avalie isso primeiro, antes de você aceitar a posição. Beleza? E aí que eu vou para algumas dicas, vamos dizer assim, do que você tem que fazer agora. O que eu faço? Eu virei líder, não sei o que eu faço, estou perdido, que é o que acontece muito. Beleza? Obviamente é um negócio muito mais. Só um segundo. Obviamente é um processo muito mais complexo. Não é só esses 5 passos aqui que eu vou passar, mas são dicas que hoje, olhando para trás, se eu soubesse disso, tinha me ajudado muito. Tá? A primeira coisa é o seguinte: você precisa. Tem que vestir a camisa, cara. Você tem que vestir a camisa de que você agora é um líder, tá? Você precisa vestir a carapuça de líder, tá? Você agora é um líder. O que isso significa? Você precisa se posicionar como líder. Então, no seu primeiro dia lá, cara, parece coisa boba, clichê de dizer, mas você não precisa. Além de saber o que você tem que fazer, você tem que parecer saber. Então, precisa criar autoridade. Principalmente para as pessoas que já estão lá. Por quê? Quando você assume a posição ali, tem muito dos profissionais que eram seu amigo, próximo ali, você era o analista dele. Então você estava num nível muito mais próximo da equipe, aqui como analista, do que você está agora como líder, entende? Você estava no fronte de batalha ali junto com a galera e agora você está numa posição que você precisa pedir para que eles façam as coisas. Ou dar uma ordem, literalmente, tá? Então é importante transmitir autoridade, porque senão você vai pedir as coisas e as pessoas não vão fazer. Então você precisa focar muito em como que as pessoas te enxergam, beleza? E aí aqui vai entrar até mesmo vestimenta, beleza? Isso de alguma forma transmite o posicionamento que você quer passar ali. Então eu passei por isso, tá? Quando eu assumi o cargo de liderança. E até mesmo por essa loucura de você precisar entregar mais, eu mergulhei muito em tentar fazer as coisas acontecer, só que ao invés de eu fazer as pessoas fazerem, eu estava colocando muita mão na massa. E aí eu deixei essas questões da liderança de lado. Então eu me vestia mal, eu não dormia bem, chegava com a cara de cansado todo santo dia. Então você precisa começar a olhar para algumas coisas que você não olhava antes. Não adianta você estar lá com a cara de cansado, que de alguma forma as pessoas perdem a confiança em você. Os liderados, e isso é até um problema. Eles acham que o líder é um super-homem, que ele não se cansa, ele, ele não fica estressado, ele sempre está produtivo. E na verdade, não. Assim como eles, o líder também é um assalariado. Só que a galera não enxerga dessa forma, então é importante você saber disso. Descanse, cuide de você, da sua vestimenta, do seu visual, de como você é visto e crie autoridade, beleza? É um processo difícil, tá? Não é simples. O segundo ponto que, que isso me pegou muito e quando eu percebi eu mudei um pouco a chave, que é você precisa ser mais produtivo. Energético. Energético. E entre outros pontos aqui. O que entra nisso, cara? Sabe aquela coisa de
não, você virou líder, você é um líder de empresa, você precisa contratar as pessoas certas, você não precisa saber mais que elas, e etc, etc. Eu acho esse tipo de conselho, muito conselho de coaching, sabe? Não, cara. Isso vai funcionar para quem é dono. Você é dono de empresa, você sim precisa contratar as pessoas certas, você não precisa saber de tudo. Agora, um líder assalariado, em regra, ele tem que saber mais do que os liderados dele. Em algum, em algum momento ali, em alguma atividade, ele tem que ser um especialista, beleza? Porque se você for nesse raciocínio, no longo prazo você não se sustenta, porque os donos vão exigir mais entrega de você, mais resultado. E é difícil você agregar valor dizendo que não, eu coloquei as pessoas no lugares certos, etc., que é o que muita gente fala. Mas foca, coloca na cabeça, você tem que ter alguma coisa que você é especialista. Não fique preso só a, não, eu estou aqui fazendo a gestão e eu sei direcionar as pessoas. Beleza, se você conseguir agregar valor em cima disso, ótimo. Mas é muito mais difícil. Então, não deixa de ter a sua especialidade. E aí, junto com isso, você precisa ser mais produtivo. Você precisa conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo, ou pelo menos elencar prioridades de forma mais assertiva. E seja mais energético. Se você é um líder que a pessoa olha para você e você está sempre cansado, sempre esgotado, sempre para baixo, você vai perder a mão. A pessoa nunca vai te dar credibilidade, porque ela vai ver que você está ali acuado e a galera vai montar em cima de você, cara. Você precisa ser energético, ter posicionamento, para que as pessoas entendam que, cara, esse é o cara que eu tenho que me espelhar. Ele tá sempre bem, tá sempre pra frente, sempre entregando, beleza? Isso transmite também um ar de... Você tá ali, cara. A galera pode confiar que você tá ali, tá sempre bem, você não vai ser o cara que vai ser abatido pelo inimigo, beleza? Principalmente em algumas empresas que existem estruturas de competição e não era o mais correto, mas existe, cara. É sempre um querendo tomar o cargo do outro, é sempre o outro setor tentando apontar o dedo para você, mesmo que na verdade eles deveriam trabalhar juntos. Isso existe no mercado e você tem que estar preparado para se defender quanto a isso, tá? Então, você precisa ter o seu diferencial, não se iluda de que, não, eu vou simplesmente colocar as pessoas certas no lugar. Para você que é um assalariado, isso não vai funcionar no longo prazo. Tem que ser mais produtivo e energético. Beleza? Terceiro ponto. Você não vai colocar a mão na massa. É o que muitos dizem por aí, né? Em regra, você tem que reduzir o quanto você coloca a mão na massa. A mão na massa. Só que toma cuidado com isso também, tá? Porque geralmente, quando você muda de posição, se você não preparou alguém para o seu lugar, então você era o analista ali. Você era o melhor analista da empresa. Se você não preparou alguém para o seu lugar, você vai ter que preparar ainda. Então, de alguma forma, você ainda vai estar colocando a mão na massa, só que você tem que colocar um prazo. Não dá para você colocar a mão na massa o tempo todo, porque você precisa fazer distanciar dessa função, beleza? Então, estuda, cara. Estuda como é que você faz para fazer as pessoas fazerem. E esse é o ponto que é doído para o líder, porque ninguém te treina isso, tá? Geralmente você busca isso no mercado. Dentro das empresas é difícil encontrar empresas que fazem esse tipo de treinamento. E por mais que a empresa queira fazer, tá? Às vezes não tem tempo, às vezes o seu líder, o líder acima de você também está enrolado, então é um negócio complicado. Geralmente as empresas exigem que esse profissional já tenha essa habilidade, entendeu? Então vai acabar que você vai colocar a mão na massa em algum momento ainda, só que você precisa definir um prazo. Não dá para você ficar preso colocando a mão na massa o tempo todo. Beleza?
Quarto, isso aqui tá ligado à autoridade, tá? Se você ficar colocando a mão na massa o tempo todo, você ainda vai estar se colocando na mesma hierarquia que a galera. Eu vejo algumas empresas que estão falando sobre não ter mais hierarquia, né? Ter uma gestão horizontal, né? E não vertical. Mas eu vejo que em muitos lugares isso não funciona. Você precisa ter ainda o assistente, o analista, o líder, o supervisor, o coordenador, etc. Para algumas estruturas, essa questão horizontal ainda não funciona. Você pode tentar aplicar isso na forma de lidar, mas vai chegar momentos que você vai ter que deixar essa hierarquia sobressair, senão você perde a mão ali. Beleza? Ok. Quarto ponto, comunicação. Você vai ter que se comunicar com as pessoas. E aqui eu não estou dizendo de comunicação como a gente vê na internet por aí. Não, você precisa atingir ali para a pessoa entender. Claro, você vai precisar disso. Mas acredito que o ponto aqui é, se você é uma pessoa introvertida, você vai precisar deixar de ser. Eu lembro que a primeira vez que eu fui passar orientação para um colaborador quando eu era líder, eu suava, cara. Eu suava a mão, me tremia a garganta para tampar, não conseguia falar. Então, pratica isso. E se você já está no seu objetivo virar líder, é importante você já praticar isso para quando você chegar nessa posição aqui, você já está um pouquinho mais preparado e conseguir se comunicar com as pessoas. Então aqui vai entrar tanto a comunicação para dar alguma orientação ou dar um feedback ou definir um prazo de alguma atividade que você está passando para ela. Você vai ter que falar com as pessoas. Então eu vejo muitos líderes que estão assumindo posições agora que por essa questão de não, a gente tem que fazer uma liderança diferente, porque as pessoas precisam, nós somos um time, etc. E o cara não consegue chegar na pessoa e falar assim, cara, eu preciso que você me entregue esse relatório até amanhã, X horário. Ele não consegue, porque ele acha que dar ordem tá errado. Mas tem momentos que você vai precisar dar ordem, tá? Obviamente que você vai fazer isso como um pedido. Ô fulano, consegue me entregar isso aqui até amanhã, por favor? Vai ter que falar isso para a pessoa. E às vezes esse tipo de discurso não vai funcionar, porque você está perguntando se ela consegue. Diferente de você falar, cara, eu preciso desse relatório até amanhã, X horário. E não tem problema nenhum nisso, tá? Você não está sendo grosso nem nada. Você só está definindo metas para uma coisa que você precisa entregar. E isso é importante também para o profissional, porque você força ele a sair da zona de conforto dele, entende? Então não olha esse tipo de orientação como algo grosseiro, beleza? E o quinto tópico, eu separei em 5 dicas, digamos assim, né? Que é cuidado com as amizades. Você vai precisar desvincular. Não tem papo aqui, cara. Você precisa desvincular. É diferente de você ser amigável. Porém, as amizades que você tinha, você vai ter que se desvincular. Se você não consegue desvincular, então você não está preparado para ser líder. Infelizmente, cara, infelizmente. Não são todas as pessoas, mas a maioria não sabe separar. A maioria não sabe separar você amigo para você líder. Então, você vai precisar desvincular disso, senão você não consegue seguir para frente. Por quê? Em todo momento, a pessoa, no subconsciente dela, vai estar assim: puta meu, mas eu tava tomando uma cerveja contigo ontem, cara. E você tá me cobrando agora? É exatamente isso. Então, para que você não tenha essa dificuldade, eu te indico dar uma pausa e separar isso. Sério mesmo. Você não vai conseguir seguir e separar muito bem isso no longo prazo.
E se você não quer separar também, cara, tudo bem, só que depois não reclama que não tá dando certo, que a pessoa não te escuta e que você perdeu a mão. E, importante, se você não separa as amizades do que você precisa como líder, isso impacta nas outras pessoas, porque ela vai ver que você tem o preferido ali. Entende? Por mais que para você não seja, é o que você vai estar transmitindo, beleza? Então, é isso aqui, ó. Autoridade. Você perde a autoridade, porque você está transmitindo uma coisa diferente do que você queria. Então, seja amigável, obviamente, com as pessoas, você não vai ser um estúpido, só que separe as amizades. Certo? Claro, existem outros pontos importantes para quando você se torna líder, que você vai ter que pensar um pouco mais estrategicamente, etc. Mas isso é um próximo passo. Acredito que os primeiros passos são esses. Vou deixar mais uma dica extra aqui, que é o seguinte, que eu acredito que esses seriam os próximos passos, que é organize, organize o seu dia antecipadamente. Então, a semana inicia ali na segunda, cara, pega domingo, lista, anota no caderno o que eu vou fazer amanhã, meu. Eu vou auditar as atividades. Por exemplo, depois eu vou ler meus e-mails. Entende? Depois eu vou fazer um feedback com a equipe. Um por um. Bom, um por um. E depois eu vou pegar, definir um prazo para a atividade do ciclano. Definir um prazo aqui, uma meta, vou dar uma meta para o colaborador, vou definir uma atividade para ele e vou definir um prazo. Ok? Então, como dica extra aí, eu acredito que você precisa organizar o seu dia um dia antes, o que você vai fazer, quem que você vai chamar para conversar, etc, etc, etc. Ok? Bom, acredito que, obviamente, tem muitas outras dicas que você pode aplicar, mas do que eu enxergo no período que eu assumi a liderança, esses são pontos cruciais. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.